Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, você que está aí nos acompanhando. Boa noite a você que também quer aprender um pouco mais sobre esses temas que a gente vem trazendo para vocês aí hoje. A criatividade é a diversão da inteligência, um trabalho em equipe. Nós queremos trazer muita coisa legal aqui para você, para dizer o quanto é interessante, o quanto é importante essa conexão que nós temos, essa esse poder que nós temos junto da gente. Então seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar, como sempre, às 19 horas e vamos esperando que aí tem os colegas que vão aparecendo, mas eu quero dar as boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo para mais esta noite, onde a gente vai falar um pouco sobre alguns temas interessantes e importantes de conhecimento. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que nós estamos aqui conversando um pouquinho, porque é muito bom quando a gente conversa, quando a gente fala, mas é muito melhor também quando a gente aprende. E é isso que a gente quer fazer um pouquinho aí com você. Temos hoje vários comparativos, várias parábolas, digamos assim, que vai falar sobre um pouquinho essa criatividade. Mas não é essa criatividade como mover a criatividade, como fazer com que as pessoas sejam criativas. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção realmente é fazer com que você entenda que a tua criatividade ela é ela está limitada porque você não deixa, você não faz com que a tua mente se expanda e aí você começa a ter novos horizontes e novas visões do que é criatividade. E nós vamos fazer até uma brincadeira aí, né? Daqui a pouquinho, falando sobre isso e permeando um pouquinho essa questão. O que é ser criativo e como é buscar essa criatividade? Nós temos que entender que criatividade é um ato que está conosco. Só que se nós não começarmos a fazer as perguntas certas, se nós não começarmos a tomar as decisões ou fazer o que nós precisamos e deixar que a nossa mente se expanda de uma forma diferenciada, nós não vamos ter a questão da dessa visualização do que é e do que não é ser criativo. Tá? Nós vamos usar aí alguns temas, alguns tópicos, né? Nós temos três livros que nós vamos usar aqui hoje, né? Um é esse pequeno aqui, Liderança e Propósito. Ele vai falar que é o que vai permear toda essa questão aí da criatividade que está em nós. Nós vamos falar também um pouquinho sobre esse aqui, né? Qual é a tua obra, do Cortella. Esse aqui eu não falei, inclusive, de quem que é, do Fred Kaufman. Ele é vice-presidente de desenvolvimento executivo do LinkedIn, né? Um argentino. E o Jim Collins, Como as Gigantes Caem, um dos livros dele, né? Também muito interessante aí, falando um pouquinho sobre criatividade e sobre a questão de você entender e buscar esse diferencial na tua vida. Até que ponto que nós somos criativos? Até que ponto que nós entendemos? E essa criatividade que nós queremos falar hoje, ela é mais naquele âmbito que diz assim: nós estamos amarrados, nós só conseguimos ver à frente. A partir do momento em que
aquele instrumento que vai nos animais, né, principalmente os bois, os cavalos, os burros, né, quando ele se abre, a gente consegue ver as nossas laterais. Nós conseguimos ver o que está ao nosso lado e não apenas à nossa frente, que é um diferencial, né? Quantas vezes nós olhamos, visualizamos e entendemos todo esse conceito, mas não colocamos em prática. E isso é muito interessante, né? E eu vou querer que vocês participem um pouquinho disso, porque é aqui que nós vamos entender e buscar, claro, essa montagem de conhecimento, integrando o que vocês sabem com o que nós sabemos daqui, né? E o Cortella, eu já vou dizer que ele fala umas situações bem interessantes, né? Que diz o seguinte, nesse livro Qual é a Tua Obra, do Cortella, ele comenta a questão de dizer o seguinte: nós só podemos fazer algo, ser líderes em algo, se aquele desafio nos for dado, né? Se esse desafio nos for dado, nós conseguimos trabalhar esse desafio. E nós aí nos especializamos nesse desafio. E nós começamos a trabalhar esse desafio de forma diferenciada. Porque a cada momento, a cada ponto que nós trabalhamos os desafios, nós nos envolvemos naqueles desafios, é que nós começamos a visualizar um mundo diferenciado. Se alguém te ditar alguma coisa para fazer, você vai trabalhar naquilo, né? E aí eu acho interessante que o Cortella até comenta que nós não somos especialistas em algumas coisas porque nós não fomos desafiados. E a partir do momento em que nós somos desafiados e temos que fazer alguma coisa, nós começamos a entender um pouquinho daquele mundo. E ele dá, inclusive, um modelo que diz o seguinte, um exemplo, não um modelo, um exemplo, que muitas pessoas conseguem organizar uma festa, mas ele consegue organizar um velório, um funeral muito bem. Então é muito interessante o pensamento do Cortella quando ele diz: estou aqui, e aí foi dado para ele uma missão e ele foi aprendendo a essa missão. Então olha a importância dos desafios que vêm para a nossa vida e nós começamos a aprender com esses desafios e nos deixamos a aprender com esses desafios. E olha quem está aqui hoje, a Carolina está aqui. Que coisa boa, Carol, seja muito bem-vinda. Está com um baby novo, né? Está com quanto tempo? O baby? Faz 2 meses amanhã. 2 meses, então está de aniversário, oh, coisa boa. Como até o pessoal fala, mês aniversário, né? Que coisa boa. Seja bem-vinda. A Fran também está conosco aqui. A Fran sempre... A Carol é a primeira vez, se não me falhar a memória, né, Carol? Não lembro se... Porque esse horário é bem complicado, do bebê. Agora mesmo tá lá chorando, né? Tem que sair correndo. Outro dia entrar, mas... Aí já começou a chorar. Fica bem à vontade, Carol. Deixa ela pegar ele. Fica à vontade. E a Fran, que está aqui com nós também, né, Fran? Sempre, a Fran é figurinha carimbada aqui nos nossos encontros, né? Que bom que você seja bem-vinda também aqui, Fran. Então, nós estamos falando aí nessa criatividade, é a diversão da inteligência. E quanto mais criativos que a gente se torna, quanto mais a gente busca essa criatividade, quanto mais a gente vai atrás dessa criatividade, mais a gente força para que a gente trabalhe de forma diferenciada, né? O Paulo também está aí, está nos assistindo. Muito bem, Paulo, sejam todos bem-vindos. O Paulo, todos aqueles que estão assistindo aí. E eu vou começar a fazer uma brincadeira com vocês, e aí o Paulo e todas as pessoas que estão assistindo, e eu vou colocar também aqui
até os convidados na fria, né, Fran? Que eu nunca faço isso, nunca jogo no fogo, né? É uma coisa bem tranquila, né? Mas eu quero que vocês entendam algumas coisas que a gente é acostumado a sempre ter, para quem como que eu digo assim, para quem é acostumado no interior aí, no meio rural, né? Sabe que quando você larga um boi dentro de uma mata, ele vai achar o melhor caminho, né? Ele vai achar lá o melhor caminho e vai fazer aquele caminho. E nós, seres humanos, vamos seguir aquele caminho. Dificilmente nós vamos sair daquele caminho e buscar algo que seja diferenciado para nós. E aí é que vem essa história. E antes de começar essa história, também desejar aí uma boas-vindas, né, a Vivi, que também é uma figurinha carimbada. Que bom que você também veio, Vivi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nelito. Tudo bem com vocês, gente? Estou aqui num ambiente novo hoje, limpando aqui minha sala. Logo, logo estarei em novo endereço para atender melhor as vidas que chegarem até mim. Mas não podia deixar de passar aqui para dar um oi para vocês, né, gente? Que legal, Vivi. Que legal, que legal. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Nelito. Então nós vamos começar com uma brincadeira ou com um comparativo aqui do livro Liderança e Propósito, né? O Novo Líder, o Real Significado do Sucesso, do Fred Kaufman. E aí eu vou fazer algumas perguntas, e quem se sentir à vontade aí, para nós vermos que o caminho trilhado muitas vezes é o mesmo e a gente não se preocupa em sair. E esse sair que eu me refiro é a nossa criatividade sendo colocada em xeque. É isso que nós vamos trabalhar. Mas vamos lá, então. Nós vamos trabalhar com, vamos supor, um time de futebol. Já que o Brasil é o país do futebol, nós vamos trabalhar com o futebol, né? Escrevam aí no chat, quem estiver, até o pessoal que está aqui, os meus convidados, né? Que são... E aí eu tô perdendo feio, né? São 3-1, 3 do sexo feminino contra 1 do sexo masculino. Mas que bom, né? Fico feliz. Vamos lá. Nós temos um time de futebol. E eu gostaria de perguntar para vocês, vamos pegar aí primeiro o goleiro. Qual é a função do goleiro? Coloque aí. Qual é a função do goleiro? O que vocês acham que o goleiro faz dentro de um time de futebol? E qual é a função de um zagueiro? E qual é a função do atacante? Aí coloquem aí para nós termos uma noção do que é, do que não é. O que vocês acham? Qual que é a função do goleiro? Qual é a função do zagueiro? E qual é a função do atacante? O que vocês acham, meninas? Qual é a função? E aí eu vou já dizer, né, que é para pensar mesmo e provavelmente a história já sabem que é pegadinha, né? O que vocês acham? Qual que é a função do goleiro, do zagueiro e do atacante dentro de um time de futebol? O que vocês acham? Ai. Todo mundo com medo de falar porque o Nelito vai sacanear. O Nelito vai sacanear. Sim, o Nelito vai sacanear. Essa é uma verdade intrínseca já, né? Qual é a função do goleiro? Muitas pessoas vão dizer que o goleiro, né, vai defender o gol. Essa é a função do goleiro. A função do defensor, né, é não permitir que o time adversário traga perigo para o goleiro. E a do atacante é marcar gol.
Essa é a lógica. Esse é o pensamento, né? Mas aí eu pergunto também para vocês, então, qual é a função qual é a função de um time de futebol? Qual é a função de um time de futebol? Você que está assistindo pode escrever também, né? Fala, Vivi. Não, só vou me despedir que eu tenho que sair, gente. Então vou deixar um abraço para vocês. Pois é, Nelly. Infelizmente eu tenho que sair, tem um monte de coisa para fazer. Mas semana que vem estarei com vocês, tá bom? Fica bem Grande à vontade abraço a e semana que vem nós queremos conhecer o espaço novo. Com certeza eu mostrarei para vocês, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma excelente semana, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fra, sobrou só para você. Agora a coisa tá feia, Fra. Então aí, quando nós vamos falar e quando nós falamos de qual é a função, o José Maria tá chegando para te salvar, Fran. Chegou ali. Inclusive, seja bem-vindo, José. Estamos aí hoje num time reduzido. Antes eu estava em sozinho contra 3 mulheres. Agora, Fran, nós já estamos em 2 masculinos contra 1 feminino, hein? Agora estamos mandando. Mas vamos lá. Seja bem-vindo, José. Tá vindo aí tranquilo? Tudo bem? Boa noite. Já somos maioria, já? Já somos maioria. Devagarinho sempre. Bom. Que bom. Se a função do goleiro é defender os gols, se a função do defensor é não deixar ver o time adversário trazendo perigo para o gol desse nosso goleiro, e a função do atacante é marcar gol, né? Qual que é a função do time? A função do time é vencer. A função do time é sair vitorioso. Mas então, quando a gente pensa em peças específicas, nós estamos falando de uma situação, né? A do goleiro é defender, ok, defender o gol. Mas será que é isso realmente? E olha só, agora a criatividade começa a trabalhar, né? Então é a diversão da inteligência, porque nós começamos a fazer algumas ligações que diferem do que nós estávamos pensando. Será que é realmente defender o gol? Então, quando eu peço para vocês, imaginem vocês no trabalho de vocês, dentro da empresa de vocês, dizendo o seguinte: o que você faz? Eu sou caixa, eu sou gari, eu sou zelador, eu sou o dono da empresa, eu sou, e aí os diversos setores. É isso que vocês fazem na empresa, ou vocês são parte de uma empresa que fazem a empresa vencer? Mas qual que é a diferença entre isso, né, entre a empresa vencer e eu fazer a minha parte? E aí o José, que é um cara do esporte, vai concordar comigo no sentido que diz o seguinte: toda vez, vamos supor aí que o meu time esteja perdendo o jogo, faltando 5 minutos, e eu seja o goleiro. E aí o José, o treinador, e o José diz: Nelito, vai lá na frente tentar marcar o gol. E aí eu vou responder para ele: mas olha, José, eu sou goleiro, eu não sou para fazer o gol. Eu não sou a minha tarefa, o meu objetivo, a minha função não é marcar o gol. A minha função é defender aqui atrás. Quando a gente pensa assim, a gente está dentro de uma caixinha fechada. Não é isso que nós temos que fazer nas nossas empresas, nos nossos lugares onde a gente trabalha. O que nós temos que pensar firmemente é que nós trabalhamos para vencer. Então, quando o José diz: goleiro, vai lá para tentar marcar o gol, é isso que nós temos que fazer. Não ficar apenas parado numa mesma situação, dizendo: não é minha função. Aí a nossa criatividade ela vai ficar
amarrada, ela vai ficar intrínseca a uma função apenas, o que é diferente em cada situação. Por quê? Porque nós temos que pensar, nós temos que agir e reagir de acordo com aquilo que nós temos. Então, a criatividade, olha, se nós não colocarmos a criatividade para pensar, e aí a criatividade não vem, imaginei. Não, ela vem de leitura, ela vem de estudo, ela vem de assistir lives, ela vem de conversar com os amigos. Nós temos várias fontes de criatividade onde nos faz pensar como nós devemos agir muitas vezes numa situação dessa. Então, quando o goleiro vai ao ataque para tentar marcar o gol, e aí, José, você me ajude, porque existe muito disso, né, dos goleiros irem e muitas vezes marcarem os gols, né? Isso é a função de cada um. É fazer com que o time vença. É fazer com que a live seja boa. Não porque é o Nelito que está aqui apresentando, mas é porque nós estamos juntos. Eu, José e Fran. Não é porque um professor está simplesmente lá numa sala de aula que o professor tem que ser... Não, são todos os alunos, são o diretor, os zeladores, as coordenações, todo mundo tem que estar integrado para fazer o time vencer. E essa criatividade, muitas vezes, ao meu ver, nos falta e faz muita falta, porque nós não conseguimos ver muitas coisas que está intrínseca ou que já está enraizado e a gente passa por cima, tropeça muitas vezes e não dá valor. José, estou muito fora do contexto, o que tu acha? Não, você está bem alinhado com o seu contexto aí. Falando nessa questão da criatividade, o que eu li recente, um autor aí, agora, o Fernando Freitas, ele fala justamente sobre essa questão da criatividade. Nós, desde a infância, nós somos treinados, assim, vamos dizer assim, para agir mais no nosso lado racional, né? Nosso lado esquerdo do cérebro. Então, como a gente não trabalha muito esse lado emocional, esse controle emocional, essa gerência emocional, que esse lado emocional que é o nosso lado criativo. Então, se a gente não tem, como diz assim, um acervo de criatividade desde a infância, não fomos estimulados, não fomos incentivados, o que acontece? A gente fica com uma certa deficiência. Ou a gente faz um trabalho para melhorar isso daí, para ampliar, no caso, o que a gente está fazendo aqui é ampliar a consciência, tentar usar a criatividade, igual você diz, o goleiro não é a função dele, mas ele vai por um espírito de equipe, sei lá, por um instinto, por uma vontade muito grande, porque, tipo, ali a razão dele já foi para o espaço, né? Ele está emoção pura ali. Ele não sabe o que ele vai fazer, mas ele quer estar fazendo. Eu quero ajudar meu time, nós precisamos vencer, nós precisamos resolver essa parada aí. Então, esse pensamento de criatividade, no caso, nos é cortado desde da nossa criação, né? Você não pode fazer isso, você não pode pular, você não pode correr. Na escola, a mesma coisa, somos podados, né? Na criação, você pode cair, você pode... Aquele medo de se machucar, aquele medo de ralar o joelho. Mas, um exemplo, né? Se a gente não aprendesse a cair, a gente não ia aprender a andar também, né? Quantas quedas, quanto desequilíbrio, né? Andar de bicicleta, né? Para muitos aí é um desafio, mas se a gente não enfrentar esse medo, esse desafio, se a gente não usar a criatividade, eu tenho que usar mais o meu lado de equilíbrio da perna direita, mais esquerda, depois eu jogo o corpo junto e daí eu me alinho o corpo, aí eu consigo equilibrar, né? Isso é uma criatividade, isso é uma maneira de criatividade, mas só que a gente não tem esse trabalho bem elaborado desde a nossa infância, né? Desde a época de criança, e isso, quando chega numa empresa, você tem essa dificuldade de encontrar o parceiro ideal, o funcionário ideal, o colaborador ideal, o companheiro ideal, por causa desse lado emocional que não foi trabalhado. Inclusive, tem um estudo americano aí, acho que de Harvard, que eles estavam falando que o maior desafio das grandes empresas aí, falando de NASA para cima aí, não é encontrar profissionais técnicos existem muito, é encontrar
técnicos que saibam, que tenham condições emocionais de usar a criatividade, de improvisar, de fazer algo diferente do que sai da ciência, né? A ciência manda isso, mas espera aí, se eu fizer algo da ciência e criar algo novo, né? No caso tem o Elon Musk lá da Tesla, lá, ele é um ponto fora da curva, né? Ele cria muito, então ele está pensando, aí o pessoal chama pensar fora da caixa. Mas como que a gente vai pensar fora da caixa se eu não tenho essa liberdade para pensar fora da caixa? Eu lembro que o Rubem Alves, uma vez, quando ele era doutor e ele orientava acho que o mestrado lá, então ele falava para os mestrandos dele, de medicina, da área de medicina, ele falava assim, não, vocês têm 3 referências, e as 3 referências eram aqueles livros grossos, assim, de 300 páginas para cima. Ele falou que o mais importante para ele não era o aluno dele lá, o mestrando dele, falar o que o autor falou. Ele queria que o cara fizesse um link com os 3 autores e desse o ponto de vista dele, como ele agia a partir dos 3 autores. Ele falou que o que ele recebia muito lá é que o pessoal sabia descrever a obra inteira do cara, mas não sabia criar nada a partir do que o cara fez. Pô, o cara chegou até aqui, sei lá, em 1950, pô, a partir de 50 para cá, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, né? E o Cortella fala muito, né, que quando a gente senta no banco escolar, a gente acredita que aquelas verdades da ciência, né? A medicina acreditava que cocaína era bom para deixar a pessoa, né, em estágio de, como se diz lá, anestésico, né? Então, isso Freud usava muito. Então, mudou, caiu isso. Uma época a ciência defendia, e depois acabou não defendendo mais, porque causava uma série de transtornos. Então, ele fala assim, quando a gente senta no banco, o que a gente defende? O que você faz no trabalho seu? Você levanta uma hipótese, aí você fundamenta aquela hipótese. Só que essa hipótese pode surgir algo que o Nelito crie, que a Fran crie, que a Carol crie, que vai derrubar a minha hipótese. A minha hipótese foi em cima do meu estudo, do meu banco de dados que eu tenho lá. Que era, eu estudei só crianças. Espera aí, mas e os idosos foram estudados? Não. Então, a minha hipótese é em cima de crianças, mas crianças que moram na região de Pato Branco, ou crianças que moram na região de São Paulo, ou crianças que moram numa cidade. Então, você tem aquele grupo muito pequeno, faz isso daí, lança esse tema aí, lança essa tese, né? Às vezes, e que o Cortella vai falar, não, isso é uma hipótese que foi levantada, eu estou defendendo, e a gente está falando muita coisa agora que pode cair por água abaixo daqui, sei lá, 2, 3, 5 anos, e a velocidade é muito grande. O Marins fala assim, o que levava 30 anos até década de 90, 98, passou para 10, para 5, hoje em 6 meses a coisa muda, né? Então, essa questão da criatividade, a gente voltando lá na criatividade, então é uma situação que deveríamos ter mais pensadores, mais gente criativa, né? Mas essas disciplinas das humanas aí o pessoal não valoriza muito, a filosofia, né? A sociologia, a psicologia nos bancos escolares, né? O próprio ensino religioso também, para você pensar mais no seu ser, nessa parte interna, né? Você fortalecer o seu ser, a sua criatividade, o que você é capaz de fazer, o que você pode contribuir, aonde você pode chegar. Então, nós temos difícil em todos os, tanto o Karnal, o Cortella, o Marins, deveria haver uma revolução muito maior na escola, porque são anos e anos defendendo uma parte mais cognitiva, né? A parte emotiva vai ficando meio de lado, vai levando do jeito que dá, né? Tem a BNCC agora que quer que inclua isso, mas no material, no formato, como é passado, esse sistema de provas, né? Como é passado, você praticamente... Eu aprendi a decorar, entendeu? Eu fui um cara totalmente cognitivo, eu aprendi a decorar, eu sabia a prova de cabo a rabo, mas passava uma semana e não lembrava de mais nada que eu fiz, entendeu? Eu estudava para passar, então eu não podia fazer nada fora da linha, né? Então, você vê que aí a gente vem com essa deficiência. Então, aí, só para concluir o que o Rubem Alves falou, então, o mais importante para ele era o que você, como médico, vai fazer com todas essas teorias, Nelito, né? Como você vai atuar?
E o que a gente vê hoje em dia é que o pessoal não integra muito as ciências, né? Você fica muito baseado no que o laboratório descobriu, o laboratório descobriu um medicamento que combate a gripe, sei lá, em 30 minutos. Ah, beleza, o laboratório fez um estado, e não sei o que, mas o que isso causa, o que isso vai trazer de danos psicológicos, lá, físico, mental, aí, o que vai causar isso para o seu corpo, ninguém. Tem lá aquela bula lá que você releva lá, dá calafrio, dá cegueira, dá não sei o quê, quem tem diabetes não pode, quem tem pressão não pode, né? Aí você tem aquelas medicinas alternativas aí que trata através das ervas, né? Através da acupuntura, né? Através de um outro trabalho aí que faça o mesmo efeito, mas que demora mais, né? Que você faz uma coisa mais integrada, você faz uma coisa mais, como dizer assim, mais saudável para o corpo, né? Mas essa questão do imediatismo, tem que ser para ontem, tem que ser para onde, o pessoal vai soltando química, né? Vai soltando química. Então, essa questão da criatividade aí fica muito pelo nosso caminho aí, por causa da dinâmica que a gente tem desde o nascimento, o banco escolar, o que a sociedade cobra. Só que aí, quando você precisa de ter esse recurso, né, de ser criativo, você só sabe ser descritivo. Eu só sei pegar lá e o que eu aprendi foi isso, né? 2 mais 2 é 4 e eu não consigo encontrar outra forma, né? E é muito interessante isso, né, José? Porque aí você já faz o link que eu queria para a continuação da nossa conversa. Que você fala lá atrás que nós somos podados, né? E aí eu vou lançar para a Fran e para a Carol também, para nós conversarmos um pouquinho. Olha só que interessante essa dualidade que o José traz e que nós já conversamos em outras lives, que é dizer o seguinte: nós vamos para aprender, nós vamos para a escola para aprender, ou seja, nós vamos sentar lá na sala escolar, lá na carteira escolar, na cadeira escolar, nós vamos lá para aprender. Tá? Mas essa aprendizagem, ela não é criativa. Né? E aí eu, claro, não estou aqui julgando ou fazendo qualquer juízo de valor em relação, mas né, é pela nossa falta de entendimento realmente, ela é uma aprendizagem que a gente decora, né? Grava ali momentaneamente, mas a gente desaprende muitas outras coisas. Não faça barulho, fique quieto, não se mexa, não vai dar, não pode, não deve, não faça. Ou seja, nós pegamos tudo isso e aí nós temos essa divergência de opiniões. Nós vamos para aprender ou nós vamos para desaprender? Olha como que isso é um choque bem importante nos nossos dias e que nós temos que começar a pensar. Qual que é a função da escola? Fazer com que você saia adestrado ou que você faça todo um pensamento diferenciado? E aí eu gostaria de ouvir a Fran e a Carol nesse sentido, para dizer assim que essa criatividade que nós estamos aprendendo, que é uma diversão da inteligência, ela não se torna diversão nas escolas. Ela se torna uma situação em que nós desaprendemos a ser criativos. Nós desaprendemos a pensar por nós próprios. Nós vamos fazer algo apenas pelos outros, né? Porque isso não pode, aquilo não pode. Professor, eu acho que a chuva vem do chão. Não, isso é impossível, você é muito burro. E aí tem todo esse pensamento. Vocês concordam, Fran e Carol? Podem discordar também. Concordo, eu lembrei agora que meus primeiros dias de aula na faculdade, eu sou assistente social. Aí na aula de sociologia, aí
tinha acabado de fazer 18 anos, uma menina, né? Aí eu cheguei, a professora falou assim, agora eu quero escutar vocês. A professora, ela olha para mim, você achou lugar para achar alguma coisa? Tenha certeza, é o que ele está dizendo e pronto. Então, assim, as pessoas, né, a gente aprende. Aí hoje eu estava aqui comentando que, assim, até nós, como os pais mesmo, a gente bloqueia nossos filhos. Eu cheguei, minha filha ontem se bateu, a gente já está culpando ela é culpada porque ela se bateu. Tá vendo por que você se bateu? Por quê? Ela se bateu, a criança. Né? Então, assim, desconstruindo a criação antiga, né? São coisas que a gente fica poldada na escola. Eu mesmo tinha uma dificuldade tremenda na escola, porque eu nunca fui de decorar. Eu não conseguia decorar, eu só conseguia entender. Então, quando as matérias que era decorativa, eu me dava mal. Né? Achei interessante que Zé Maria também estava falando, que você falou. Isso realmente é isso mesmo que vocês estavam falando. E a gente tem que desconstruir isso, né? E precisa desconstruir rápido esse pensamento. Fran, você concorda ou discorda? Olha que agora eu estou dando a chance de discordar, inclusive. Viu como que eu sou bonzinho? Muito bonzinho você. Consegue me ouvir? Sim. Para começar, eu acho que eu tenho duas vertentes importantes para colocar aqui. A primeira delas é que eu sou educadora na sala de aula. Estou à frente da sala de aula já há pouco mais de 10 anos. E realmente o nosso processo em si de educação, hoje em dia, ele, de certa forma, desconstrói esse tipo de aprendizado da criança. Porque muitas salas de aula, se não vou generalizar, né, quem sou eu para dizer isso, as crianças elas não são ensinadas a serem indivíduos autônomos. Elas não têm essa autonomia para ser quem elas são, para colocar e expressar suas ideias, a forma como elas estão pensando sobre um determinado assunto. Então, assim, é uma coisa bem complicada, é um assunto delicado que eu não vou explorar tanto agora, mas quando você começa a investigar a forma como está sendo direcionada a aprendizagem dessa criança em sala de aula, parece que vira uma chave dentro da gente. Hoje, atualmente, eu trabalho com educação positiva. E dentro da educação positiva, nós vemos um lado totalmente oposto que a gente trabalhou em sala de aula. A educação positiva, ela tende a formar o indivíduo como sendo uma pessoa autônoma, alguém que tem autorresponsabilidade, alguém que precisa construir o seu senso crítico de mundo, um ser humano que vai se tornar uma pessoa independente e ela precisa construir essa independência desde a infância, porque é na infância que isso começa a acontecer, esses processos começam a ser aprendidos. Então, quando você começa a ter um olhar diferenciado para esse educar, e eu não me refiro só à sala de aula, eu me refiro à casa mesmo, à nossa casa, à nossa forma de ensinar os nossos filhos. Eu sou mãe, e até eu começar a entender que esses processos educacionais, eles precisavam ter uma nova visão, eu errei muito com meu filho para poder chegar até aqui. Eu errei muito. Quantas e quantas vezes eu repreendia ele de uma forma agressiva, de uma forma que até o assustava. Eu demorei a chegar a um esclarecimento maior sobre isso. E muitas pessoas não têm essas informações hoje em dia, infelizmente, né? Eu acredito que tanto para você ser professor quanto para você ser pai, deveria haver estudo específico para isso. Não um estudo voltado para os conteúdos, que isso a gente já sabe. Um estudo voltado para como você lidar com essa criança, como você olhar para essa criança, como você ensinar essa criança a enxergar o mundo com outros olhos. Então, a minha concepção de educação hoje, ela já tem uma visão completamente diferente. Porque eu sei que o emocional dessa criança, ele precisa estar sendo construído desde a sua base, desde pequenininho, desde a creche, desde antes de sair de casa, e começar a entender que a escola,
ela é não apenas um ambiente onde ele vai receber apenas um conhecimento depositado na sua cabeça, mas um ambiente onde ele vai poder interagir, onde ele vai poder colocar suas ideias. O que achou, José? Achou que ia ser, que ela ia travar o microfone dela, né? Mas olha que legal esse papo. Olha que coisa boa, porque quando nós falamos isso, nós estamos reconstruindo algo que para nós já veio engessado. Né? Eu já não me recordo, não tenho certeza, mas provavelmente eu falei para as minhas filhas: obedeça e se comporte, não faça bagunça, não. Ou seja, eu como pai, estou repreendendo as minhas filhas a fazer isso. Né? E aí, olha que legal, a partir desse momento, a partir dessa ideia, né? Como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos pensar e como nós vamos agir. Né? E aí é que vem a questão de terapias, né? A nossa aqui em específico, a hipnose, né? A hipnoterapia, com conselhos úteis a você que está nos assistindo, com conselhos que digam assim: toma cuidado. Nós já falamos aqui em algumas outras vezes. E eu quero até dar uma boa noite aí ao Peterson, que está nos assistindo, a Inês, que é minha mãe, né? A tia Angelina, né? Que nós não chamamos ela assim, mas está aqui, Angelina Zanco, né? E sejam bem-vindos a todos também que estão nos assistindo. Mas olha a importância que isso tem na nossa vida, gente, quando a gente fala quanta coisa que nós podemos melhorar na nossa vida simplesmente pela nossa forma de falar. Simplesmente por dizer assim: viu, não grite com o teu filho quando tiver emoção. Isso nós já falamos em outras lives. Não xingue, não. Se tiver com a emoção muito à flor da pele, calme, se acalme, acalme o outro lado e converse. Você pode ter certeza que o trauma vivenciado, o trauma feito aí nesse momento vai ser muito menor, né? E aí nós começamos a pensar, então, né, José, a importância que isso tem. Quando a gente faz, né, quando a gente trabalha, quando a gente diz para o outro. E aí eu vou puxar a brasa para o meu santinho antes de passar para ti, que tem São Francisco de Assis, que inclusive está aqui, coincidência, né? Ele diz o seguinte: ele fala sobre a correção fraterna. Se alguém te ferir, se alguém te machucar, se alguém falar alguma coisa para você e você tiver que conversar com essa pessoa, vá com a correção fraterna, aquela correção de irmão, aquela correção de dizer assim: viu, você está errado, vamos para o caminho certo. E não como muitas vezes nós fazemos: cala a boca, fica quieto, você está errado, vai não sei o quê. E a gente, não pense que nós estamos falando isso para os nossos inimigos, gente. O que é muito pior, né, José? É muito pior quando a gente fala isso e comunica isso para os nossos filhos, para os nossos entes, para os nossos familiares. Nós estamos colocando situações neles que nós vamos dizer o seguinte: você daqui a 30, 40, 50 anos, você vai estar sofrendo porque eu não soube como conversar contigo. Eu não sei falar direito. E aí é que a hipnose entra, muitas vezes para sanar ou para recuperar essa ponte que foi quebrada lá na infância. Concorda comigo, senhor José Maria? E se discordar Sim. também, não vem mais na live. Não, eu concordo com isso. Até o Paulo Vieira fala muito sobre isso, né? Você instala um programa rapidinho quando você grita, você xinga, você esbraveja, né? Para você educar, você vai falando, né, durante o ano: tem que escovar o dente, menino, tem que escovar o dente todo dia, aquela repetição. Até os 16 anos você está falando, né? O bicho já está grande, você está falando. Agora, você falou que, sei lá, chama ele de um nome aí ou grita, ou se ele não identificar com aquela palavra, ou achar que você
está tendo, aí já entra a rejeição, né? Ele está sendo rejeitado, ele não está sendo aceito, né? Esse programa nele já foi instalado com sucesso, e é aquela situação que vai acontecer futuramente, né? A crença dele já tá instalada ali. Aí quando você pedir para ele fazer alguma coisa, fala, eu não consigo, meu pai falou que eu não conseguia, meu professor falou que eu não conseguia, a Carol falou assim, a professora falou assim, você não tem que achar, você tem que ter certeza, né? Pô, certeza. Que certeza é essa, né, professora? Né? A gente a gente tá todo mundo em formação, tá todo mundo em fase de descoberta, todo mundo, né, evoluindo, e conforme a gente evolui, várias verdades vão deixando de existir, né, vão surgindo outras e aquelas vão ficar esquecidas. Então, esse cuidado com a forma de falar, com a repetição, né? A Fran falou da psicologia, da pedagogia positiva, né? Isso ajuda bastante a você potencializar a criança, você empoderar a criança, você deixar ela confiante para chegar em qualquer ramo de atuação que ela for, ela ter da onde retirar ali o recurso para ser criativa, né? Mas se ela não tem aquilo internalizado nela, um ponto de criatividade, pô, no que você é bom, Nelito? No que você é bom, Fran? No que você é bom? Pô, eu nunca consegui fazer nada, nunca me deixaram, porque falaram que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que eu era criança, que eu era moleque, não sei o quê, e não deixa explorar, não deixa cair. A mesma coisa, a Carol falou assim, pô, minha filha caiu, eu também tinha muito isso, meu filho caiu, eu falava, por que você caiu? Eu falei, puta merda, olha que pergunta, né? Você vê que nós cometemos falhas, eu cometo falha, né? Então a gente tem que estar direto brigando com a nossa mente para não cair naquele sistema que vem se arrastando por, né, centenas de anos aí, e só como diz, com um domínio muito grande da nossa mente aí, tentando gerenciar a nossa mente, gerenciar essa emoção que vai vir, a vontade vai vir, o desejo de falar vai vir, a correção vai vir, mas como você vai corrigir? É necessário corrigir? É necessário conversar? Mas como você vai abordar isso, né? Como você vai abordar até na questão do ensino, né? Tem gente que tem dificuldade com matemática, dificuldade com linguagens, outra. E como é que o professor vai abordar isso? Pô, você não aprende mesmo, isso não é para você, não sei o quê. Pô, peraí, não, você vai aprender, mas em ritmo diferente, nível diferente, seu tempo é outro, você vai amadurecer diferente. E, de repente, isso aqui nunca vai servir para você e não vai ser sua área, porque a gente não consegue atuar em todas, né? Pô, tem o engenheiro, tem o médico, tem o professor, tem o agricultor, tem o cara que vai trabalhar com gerenciamento de pessoas, o pessoal do RH, o pessoal... Então, tem um músico. Tem um músico, então tem uma infinidade de pessoas que vão por diversas áreas aí. Só que a maneira como é conduzido a educação e o ensino, e o que a sociedade às vezes pede, o que você imagina, né? Essa questão e eles falam também da matriz passiva, né? Tem a matriz ativa, que é essa do pai, que você recebeu em casa, que você recebeu da mãe, que você recebeu da escola. Tem a que você vê na televisão, tem a que você vê nas redes sociais, né? O que é certo? O pessoal que fica se cortando, o pessoal que quer se jogar da ponte, né? Então, quando um se joga, se sai na mídia, no dia seguinte, mais 10 se jogaram, né? Pode ser feito, né? Não tem, como se diz, controle do emocional, não tem, tipo assim, nem emocional, nem o racional. Aí você vê que o negócio dá um apagão, dá um branco, porque o outro tá fazendo, eu vou fazer, porque o outro, eu achei bonito, ele falou que é bonito fazer isso, eu vou fazer, é bonito fazer isso, eu vou fazer, mas isso é uma questão de cabeça também, a cabeça não está preparada para saber o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer, o caminho que deve seguir, o que não deve seguir, né? Fica aquele emaranhamento na cabeça, aquela bagunça toda, né? E a criatividade vai por água abaixo. E aí é que nós entramos, né? Porque pelo que a Carol falou aí, que a própria professora fala, você não tem que achar, você tem que ter certeza, né? E o que a Fran fala, que deveria ter um curso para nós, né? Para nós pais, professores, para ensinar um pouquinho isso. E a importância que tem em você se conhecer e conhecer os sentimentos, as emoções. Você saber como falar, você entender, né? Muitas vezes você está numa boa, né? E agora eu vi aqui o
o Marcelo, que reagiu a um vídeo, né? E que aconteceu um fato, né, inclusive aqui, o entendimento que ele teve quando eu falei uma situação, ele teve um entendimento e era outro entendimento lá na nossa primeira parte do treinamento, né, de hipnose. E quando eu falei também de música, José, interessante que eu aprendi música em 1990. Eu aprendi. Eu fui entender como que era. Sabe quando encaixa o entendimento? Em 1993. Depois de um tempinho é que eu entendi. Tá? Então, como que você vai fazer como que você vai fazer com que a criança aprenda, né, nos moldes que nós somos educados? E aí, Fran, aí, Carol, eu digo muito nessa questão, até que ponto nós estamos, e eu digo assim, eu sou professor, eu sou pai, e eu sou programador neurolinguístico, e eu sou hipnólogo, ou hipnoterapeuta. Ah, eu sou o cara, então, que sabe. Não, de jeito nenhum, eu estou longe, mas muito longe de ser alguém que entende das emoções. Porque eu comecei agora a entender. E olha que eu já tive uma carga de mais de 30 anos que veio aqui fortalecendo as negatividades por parte de pais e mães, né? Por parte de professores, por parte de amigos, por parte de chefes, por parte... E aí eu pergunto, o que a hipnose ou a hipnoterapia, Fran e Carol, podem nos ajudar nesse entendimento de sermos, ao invés de nós agregarmos informação, agregarmos um entendimento, uma formação para nossos filhos e filhos/alunos, nós conseguirmos fazer isso ao invés do que nós muitas vezes fazemos, limitando, tosando, deixando a rédea cada vez mais curta, tirando a criatividade, essa diversão que é trabalhar em equipe, quando nós falamos em equipe, numa sala de aula, numa empresa, numa família. O que vocês acham que a hipnose ou a hipnoterapia pode nos auxiliar nisso? Você me fez fazer uma reflexão do que aconteceu comigo de madrugada. O medo cessa a gente de ser criativos, né? E hoje minha filha acordou 3 horas da manhã gritando com medo de formiga. A formiga tá me pegando, mas chorava. Aí eu tava com o bebê no colo, foi uma confusão. Aí depois, não, peraí que eu tenho que acolher esse medo dela. Aí o pai, não tem formiga não, acabou, para de chorar, vai deitar. Só que eu falei, poxa, ele não tem o conhecimento que eu tenho. Eu estou estudando hipnoterapia e vou deixar isso passar? Não. Aí eu lembrei de um processo que ela passou quando era bebezinha. Ela tinha uma formiga que mordeu, a formiga entrou pela roupa dela, no berço ela chorava, a gente não sabia o que era. Quando eu tirei a roupa dela, que eu vi a formiga mordendo ela, aquela formiga grande. E aí depois ela teve outro episódio que a formiga mordeu no ano passado e deu uma erisipela, ela passou 3 dias no hospital por causa disso. E aí o que eu fui fazer? Eu ressignifiquei. Eu falei, não, eu vou trabalhar a hipnoterapia dela agora. Ressignifiquei o que aconteceu. E aí ela ficou, foi que ela conseguiu trabalhando. Pedi desculpa a ela, que a mamãe não viu a formiga quando era bebê. Aí fui lembrar do que aconteceu. Aí ela chorava, não parava de chorar. Aí depois que eu trabalhei isso, então a gente precisa ressignificar, porque assim, o medo bloqueia. Então, se a criança cresce com medo, ela vai enfrentar, imagina, uma mulher adulta com medo de uma formiga, né? Então ela vai ser chacotada, então vem outros medos e outras coisas e a gente não vai para frente, né? Com várias outras. Esse foi um exemplo, né? Muito bem, eu acho que é por aí também. E Fran, o que você acha também, Fran?
Eu acho que um grande exemplo disso aí que você colocou, Nelito, é o bebezinho que está no colo da Carol, que eu estou achando a coisa mais linda. Eu tenho certeza que o mesmo conhecimento que ela teve desde o primeiro... Ai, que coisa mais linda! Tá Desde o falando de mim primeiro ou do bebê? já não vai ser... Muito engraçadinho você. Do bebê, né, Nelito? Ah, tá, Me desculpa. poupe. Desculpa. Mas, mas enfim, o conhecimento que a Carol tinha lá no início, desde a primeira filha, não é o mesmo conhecimento que ela vai educar esse bebê agora. Ela agora é uma hipnoterapeuta. E através do conhecimento que ela tem, ela já vai iniciar esse bebê de uma forma muito mais positiva. Ela já vai ter uma ferramenta em mãos maravilhosa para preparar esse ser humano de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais segura. Eu acredito que o conhecimento que nós temos hoje, por mais que a gente não possa voltar no tempo e ressignificar tudo o que aconteceu à nossa volta e com a nossa geração, a partir de então a gente vai poder mudar muita coisa que vai vir ainda. Os nossos filhos ainda estão em uma fase de aprendizado e eles ainda podem adquirir essa segurança neles mesmos, eles ainda podem adquirir um conhecimento, uma maturidade muito maior com aquilo que nós temos a oferecer para eles. E olha que coisa legal os dois depoimentos, né? Que nós temos isso, que nós temos essa fonte de conhecimento e que eu vou dizer para vocês assim com um pouco de pesar, dentro da gente a gente não usa. Porque a criatividade está cada vez mais fechada, que a criatividade está cada vez mais podada no ser humano. Você ser criativo hoje é risco, muitas vezes, como diz a Carol, de chacota, né? Então, isso faz com que a gente tenha um certo receio. E acontece o que aconteceu aqui. Eu fiquei na dúvida se era entre eu ou o bebê e fui chacotado pela Fran. Isso, em rede nacional, é traumático isso, né? Mas é muito legal porque a gente vê isso de uma forma de brincadeira, né? Mas quantas vezes nós fazemos isso e deixamos os outros com esse sentimento, né? De, meu Deus, o que aconteceu? Claro, sei que aqui é brincadeira, tal, mas vai ficar na minha lista negra, claro. Pode falar. Nelito, só pegando isso aí que você falou, é interessante até usar isso aí também como conteúdo agora. Você já imaginou qual seria a interpretação dos demais se eu tivesse colocado esse elogio diretamente para você? Sim. Talvez você e os caros colegas aqui entendessem de uma forma sutil, brincalhona, um elogio, mas e as outras pessoas? Será que elas iriam ter essa mesma interpretação? E é isso. A forma como a gente interpreta a mensagem que nos chega, ela é muito peculiar, ela é muito diferente, ela é muito própria de cada um. Então, até o cuidado que a gente deve ter ao falar, ao colocar as palavras, seja para uma criança, seja para um adulto, chega a ser essencial, né? Perfeito, Fran. Eu acho que assim, até para uma criança é mais fácil a gente se fazer entender do que para um adulto. Um adulto, lá tem as caraminholas, né, trabalhando tudo. E aí é o que eu digo assim, é o entendimento. E a reação que eu tenho em relação ao que as pessoas falam é o meu entendimento, isso, né? Então, olha, gente, Zé, acredita que a dona Inês e o seu Antônio estão no alagado aqui, jogando baralho, de vez prestar atenção na live, José? Olha só isso que são pai e mãe, José, para tu ter uma noção como que são as coisas. Por isso que eu sou desse jeito, ó. Porque eles estão jogando baralho. Que bom que estão se divertindo. Eles já fizeram a parte deles, eu acho que não tem mais que aproveitar, né? E ainda estão aqui mandando mensagem. Ah, tá. Voltou a conexão, tinha desconectado aqui. Então, olha como que é essa importância, né, José? Eu vou até repetir, porque
caiu aqui, mas olha essa importância de nós simplesmente não responder no ato com calor da emoção, né? Ou nos calar, ou então ou respirar um pouquinho. Olha a diferença que pode fazer na vida de uma pessoa. Quero esclarecer, eu quero deixar bem claro aqui, José, para passar a palavra para você, que nós somos feitos das programações das nossas vidas, que vêm lá de trás. E muitas vezes essas programações, elas não são bem feitas, né? Ou por nós, ou pelos outros, enfim. Não estou culpando A, B ou C, mas todos dentro de uma sociedade têm esses problemas. E muitas vezes até o nosso entendimento como pessoas. E aí nós pensamos, como nós podemos melhorar? E aí vem a hipnose, no meu caso, a programação neurolinguística também, auxiliando nesse entendimento de dizer assim, gente, nós podemos ser melhores. Nós podemos fazer com que os nossos filhos não passem pelo que nós passamos. Fala lá, senhor Chapolin Colorado. Se tivesse com uma camisa vermelha, não sei não. Já é para entrar já com a... Pode fazer o teu finalizar. Comentário aí, se você quiser, e se não, para ter uma ideia, hoje é o José Maria que vai fazer a hipnose coletiva, gente. Não, só finalizar isso aí com o que você leu Augusto Cury. Augusto Cury gosta de falar essa questão, né, de você fazer o silêncio proativo, né? Ele fala que Jesus, quando era colocado à prova, ele virava as costas, né, e ia arriscar na areia lá, ele pensava para falar, ele, né, estudava a situação, o pessoal queria pôr ele em xeque e ele, né, e ele sempre tinha uma saída, né? O pessoal queria pôr ele à prova, e ele conseguia pensar, calcular, refletir, o que dá para fazer nessa situação? O que dá para fazer numa situação de perigo aí, né? Vamos supor lá, a da mulher adulta lá, que ele gosta, ele cita muito. Então ele fala assim, pô, os soldados queriam o quê? Que se ele acusasse, o pessoal fala, ele também é um acusador, então ele é uma pessoa comum, igual nós, que também xinga, que grita, que ataca, que acusa, né? E se ele acolher, se ele proteger, vão falar que ele está protegendo alguém que não é bem vista no meio do povo. Então você está, né? Ele vai ser mocinho ou bandido, né? Vai ser bandido dos dois lados aí. Aí ele lança, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Né? Então, essa questão Pode falar. Do silêncio proativo, ele pede para você fazer aquela conta até 10, vai mudar, porque o que vai vir primeiro? A emoção, né, da ferida sua, ela já vem primeiro, né, e você já vem com as armas todas para disparar, né, o seu vocabulário vem carregado de canivete, de faca, de canhão, de bomba. Aí se você esperar 10 segundos ali, ela vai baixar e você vai voltar ao seu ser, a sua essência. Mas que legal, José. Eu acho que isso complementa tudo esse bate-papo aí, né? Já estamos passando um pouquinho, mas para você que está nos assistindo aí, agora vem um pouquinho de sobremesa, né? Aí uma hipnose do José, do nosso amigo José, falando aí um pouquinho para nós e demonstrando para nós a importância. E lembrando você a importância de você respirar. Está numa discussão, respira. Não fale antes de pensar. José, está na tua mão, meu amigo. Então, boa noite aí, Dona Inês. Boa noite, Dona Inês. Boa noite, seu Antônio. Então, pessoal, eu vou passar aqui para vocês uma hipnose aqui, mesclada aqui. Então, já foi falado anteriormente aí pelos colegas que fizeram, a Érica, a Vivi, o que é hipnose, né? É você aceitar uma sugestão, né? E vai passar do seu fator crítico e ele vai para o seu subconsciente. E isso, né, toda hipnose é uma auto-hipnose. Você tem que aceitar. Da mesma forma que você assiste uma televisão, você aceita aquela imagem, você copia aquela emoção, você internaliza aquela emoção, aquilo foi uma hipnose. Quando você assiste um filme, você se comove, que você
ou quando você vê uma propaganda que aquilo te dá vontade de comer, te dá vontade, né? Quando fala o McLanche Feliz, putz, vocês associam aquele negócio lá e aquilo foi instalado com sucesso, que você tem que comer certo lanche para ser feliz, ou você tem que tomar certo tipo de bebida para ser bem-sucedido, ou você tem que fumar certo tipo de cigarro para você ser bem-sucedido, né? Então, e quando ele falou, uma forma da gente estar no estado presente é a respiração. A respiração é o estado mais, o mais básico do ser humano, é o sopro de vida, é o que dá vida para a gente. Só que a gente entra num ciclo, né, que a gente acaba ficando tão automático e tão no racional, que a gente não entra tanto nessa parte emocional e em contato com o eu. Então, a respiração, por isso que tem a meditação, e vários exercícios aí que você faz. A Adriana Mujica fala, pô, se você fizer pausa para 1 minuto, né, você não chega no seu estágio de burnout lá, 1 minuto a cada hora, 1 minuto por hora, 1 minuto 3 vezes por dia, dependendo do seu estágio de estresse, né, que é elevado ao estresse aí, você vai conseguir ter uma boa mentalidade aí para lidar com a situação, né? Não ficar no estágio sempre explosivos a ponto de explodir, até para o seu corpo ajudar a regenerar, né? Para o seu sistema nervoso autônomo funcionar melhor. Então, a respiração ajuda bastante, né? E a respiração, quando você fecha o olho, ela se torna mais consciente porque você diminui os estímulos, né? O estímulo visual aí, ele vai numa escala de 7, né? Ele te toma sete opções aí de pensamento ao mesmo tempo. E quando você está com o olho fechado, se você concentrar na minha voz, ou um barulho ou outro, 2, no máximo 3. Né? Então, quando você está com o olho aberto, você tem 7 motivos de distração. Quando você está com o olho fechado, se estiver concentrado, você vai focar em apenas uma coisa. Então, quando eu pedir para vocês fecharem os olhos, né, eu vou pedir para vocês olhar para a direita em cima, mas olhar para a direita com o olho fechado. Imagine que vocês estão olhando, não precisa mexer a cabeça, né? Vão sentar numa posição confortável aí, que vocês deixem o corpo de vocês aí bem retinho, bem alinhado, para poder prestar bastante atenção e aceitar a sugestão aí. Tudo bem? Então, eu vou falar a direita em cima, com o olho fechado, e a esquerda embaixo, o olho também fechado. Tudo bem? Então, podemos começar aí? Dona Inês está pronta? Seu Antônio, Lelito. Então, vamos lá. Então, respire fundo, fecha o olho, aí respira fundo, concentra na sua respiração no final dela, na hora de puxar o ar, na hora de soltar o ar, respira fundo, sente o relaxamento passar pelo seu corpo, respira fundo mais uma vez. Agora, nessa posição confortável que vocês estão aí, olhem na direita lá em cima e imagine um momento da vida de vocês aí, onde vocês se sentiram importante, onde vocês tiveram coragem, num trabalho, numa atividade, na comunidade de vocês, né? O que vocês fizeram, que vocês tiveram aquela sensação, que veio aquela emoção de prazer, de alegria, de felicidade, que eu agi, né? Eu fui muito importante para a minha comunidade, eu fui importante para o meu colega, eu fui importante para o meu filho, eu fui importante na festa, eu fui importante, né? Imagine um momento que vocês foram importantes. Hein? Respira fundo. Agora, lá embaixo, olhando do lado esquerdo, olho esquerdo, lá embaixo. Imagine quando vocês eram criança. Entre em contato com a criança de vocês, né? E pensa naquelas pessoas que cuidaram de vocês, que ajudaram na criação, que muitas vezes não deram tanta importância para aquela brincadeira, não deram tanta importância para aquilo que vocês faziam, para aquilo que vocês falavam, e vocês às vezes se sentiam insignificantes. Imagine essa criança, como que ela se sentia? Como estava esse fluido de emoção dentro do corpo dela? Como que ela reagia com aquilo? Como você está se sentindo? Que adulto que foi esse? Quem foi essa pessoa? Foi um familiar? Foi um amigo? Foi um vizinho? Foi um professor? Foi alguém do seu convívio? Fala para ela, conversa com ela. Fala para ela que não está legal,
que isso que você está passando, isso que ele está fazendo não é certo, que você está tentando exercer sua criatividade, tentando soltar sua imaginação, tentando mostrar o seu valor. Agora, respira fundo. Agora, de novo, a direita lá em cima. Agora, diante daquela passagem que você viu, que você foi importante, que você teve coragem, né? Sente a alegria dessa coragem, sente a alegria dessa imaginação, coloque bastante brilho nessa imagem de vocês, coloque bastante cores, né? Revivam esse momento, deixe esse momento presente, internalizar na mente de vocês, no coração de vocês, espalhar pelo corpo de vocês. Muito bem, sintam, apreciem, respire fundo. Agora, de novo, vai na esquerda lá, olhando pelo olho esquerdo para baixo. Conversa com essa pessoa, você e seu adulto, você criança e o seu adulto de hoje. Conversa com essa pessoa que não acreditou, que muitas vezes deixou você com aquela sensação de que foi insignificante, que aquilo que não tinha valor para eles, mas para você era muito valoroso, né? Conversa com ele. Ressignifica essa passagem aí. Tudo bem, talvez essa pessoa não tivesse o conhecimento, né, para a época, para cuidar de uma criança, para entender o que era ser criança, como é a criatividade da criança, como é importante a imaginação para a criança, como é importante essa questão de criatividade para a criança. Conversa com essa pessoa que fez isso, desculpa ela, perdoa ela, vocês dois, você, criança, e o seu adulto. Explique para ela que vocês entendem, mesmo não aceitando, e que isso vai ficar para trás, que isso não vai fazer mais parte da vida de vocês agora, que agora você está num novo ciclo, agora você entende, agora você está compreendendo, e você consegue respeitar, né, o arquétipo pai, o arquétipo mãe, o arquétipo tio, mas que não concordou com aquilo te fez mal, mas você perdoa e aquilo não vai mais fazer parte, aquilo não vai mais te acompanhar durante a sua existência. Agora, de novo, olho direito, olhando para cima. Imagine que você, agora, através da sua imaginação, através da importância que você teve, através da coragem que você tem, que você teve, né, você tenha conquistado algo muito importante para a sociedade, importante para a família, importante para você, importante para contribuir com a nação e contribuir com o mundo, que você hoje é uma pessoa bem-sucedida, que você faz o bom uso da sua vida para as boas coisas de Deus. Imagine essas conquistas aí. Imagine como você pode ser hoje como esse adulto imaginativo, criativo, corajoso. Comemore com os seus amigos, convide os seus amigos, convide as pessoas que você gosta, os seus vizinhos, convide eles para essa comemoração. Junte a eles aí, tira uma foto de vocês comemorando tudo isso que você faz de importante, tudo isso que você faz de benefício para as pessoas, para a sociedade, para a sua família, para você mesmo. Tira essa foto, imagina essa foto bem colorida, bem brilhante, cheia de luz. Olhe bem para essa foto agora. Pega ela na sua mão, coloca ela no seu lado esquerdo do peito, encosta ela no seu coração. Imagina que ela vai virar um chip e que isso vai ficar dentro de você. Ela vai ficar gravada aí para sempre. Você é uma pessoa muito importante. Você comemorou com seus amigos. Esse momento é real. Esse momento aconteceu. Você foi capaz. Você tem muita significação. Você é muito importante. Respira fundo. E quando eu contar até 5, vocês vão abrir o olho lentamente. Respirar fundo. 1, muita confiança na vida de vocês. 2, muita coragem. 3, muita criatividade, solta a criança interior que tem dentro de vocês, deixa ela brincar. 4, sucesso.
5. Desperte para um novo mundo e sejam muito felizes daqui para frente, ressignificando essa passagem aí, tá? E quem sentiu alguma coisa, quem conseguiu se visualizar ou passou por alguma coisa, comente aí no canal do Nelito aí. Aquele que não conseguiu também, é um processo que a gente passa, é um processo que a gente faz, né? Então, espero ter colocado aí um pouquinho de ânimo aí, de importância na vida de vocês, né? Para que possam ficar cada dia melhor, cada dia mais contribuindo com a evolução da nossa espécie aí, né? A gente tem que contribuir também, né? A gente tem que manter a nossa e contribuir com a outra que está vindo aí. Muito show! Que legal, José. Muito bom, muito bacana. Muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos vendo e visualizando aí situações da nossa vida que nos fizeram bem e que também nos fizeram mal, né? Mas, gente, o papo tá bom, mas infelizmente já passamos do horário de novo, né? Quando o papo é bom, a gente faz esse passar rapidinho. Então eu vou deixar vocês se despedirem, né? Aí desse esse finalzinho aí. Então eu vou deixar com a Carol para se despedir. Depois, eita, a Carol fugiu antes, deve ter caído. Então eu vou deixar para a Fran se despedir aí, depois o José e aí a gente faz o fechamento. Mais uma noite incrível, né? Maravilhosa, fechando com chave de ouro aí com esse momento incrível aí com José Maria. Obrigada, José Maria, gratidão. Espero que o momento de hoje, que essa conversa maravilhosa tenha trazido alguns aprendizados que vocês possam praticar na vida de vocês, que não é importante acumular aprendizado, o importante é você colocá-los em prática. Não adianta você ser um acumulador de aprendizado, né? Então, que tenham todos uma noite maravilhosa, que aproveitem bastante tudo aquilo que puderam entender e que esse momento seja sempre algo muito, muito, muito aproveitoso para todos nós. Também vou dar o meu boa noite aqui para o pessoal aí, a sua audiência aí, Dona Inês, seu Antônio, Dona Elisângela. Então, espero que a gente conseguiu tocar em vocês aí e, como a gente comentou durante todo o processo de conversação aí, sobre essa questão de criatividade, de imaginação, isso é coisa da criança, né? A criança que é muito imaginativa, a criança que consegue ter mais esse tipo de emoção aflorada, assim, voltada para a criatividade. E quando a gente consegue resgatar, trazer a nossa criança para o nosso momento, né, presente, igual o Nerito falou, a gente dança, a gente brinca, a gente canta, essa descontração é muito importante, né? Isso ajuda na nossa imaginação, ajuda na gente, a nossa visualização. Então, resgate a criança que existe dentro de vocês, cuidem bem dela, tudo bem, esqueça o que aconteceu no passado, ressignifica o passado, mas traga ela junto com vocês aí, né? Porque isso é muito importante. Traz a criança da senhora Dona Inês, seu Antônio, traz a criança, deixa de ser gente grande, vocês são criança também, vocês têm uma criança dentro de vocês aí, o Nelito tem uma criança que fica brincando direto, estava brincando com a Fran aí, isso é importante, descontrai, né? Isso deixa a gente feliz, né? E obrigado por essa oportunidade aí que você tem nos dado aí, e uma boa semana a todos aí, que Deus cuide de vocês aí durante a existência aí, que dê bastante saúde, muita paz, muita confiança, muita coragem para vocês aí. E o José Maria está virando já um grande radialista, um grande liveiro. Olha só, nós acabamos de criar uma palavra liveiro, né? Para nossas lives aqui, já está tomando conta, isso é muito legal. Muito obrigado você que nos assistiu, todos os que colocaram aqui, o José Maria Costa, a tia Irma, né, a Angelina, a mãe, o Peterson, o Paulo também estava aqui,
Se eu não vi mais alguém, peço desculpa, mas que bom que todos vocês estiveram aqui. Espero que tenham aprendido como eu aprendi aqui algumas coisas. E a última coisa que eu aprendi hoje veio da Fran. Conhecimento não se acumula, conhecimento se coloca em prática. Vai, Fran, né? É isso que nós queremos que você tenha. E que você aprenda um pouquinho com nós. E nós aprendamos um pouquinho com você, que esse conhecimento que nós temos, a criatividade vai aflorar não no adulto, mas na criança que está dentro de você, como o José falou. Aquela criança que habita, que muitas vezes foi podada lá atrás, e nós muitas vezes sequer entendemos que isso estava nos tornando pessoas chatas, pessoas sem criatividade. Vamos deixar essa criança florescer, vamos deixar essa criança estar mais na nossa vida, vamos parar de nos queixar tanto e vamos agradecer, vamos chorar pelos dedões que vão ficar com a ponta, tirando a ponta do dedão, né, do dedão do pé principalmente, mas muitas vezes é porque nós estávamos brincando, nós estávamos jogando futebol, nós estávamos nos divertindo de pé no chão, coisa que como adulto, se nós colocarmos o pé no chão. Então, muito obrigado por você estar aqui. Espero do fundo do meu coração que nós tenhamos aprendido alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Carol, que provavelmente está com problema de conexão, então ela saiu um pouquinho antes. Obrigado, Fran, mais uma vez, dando um show aí nas suas palavras, né, José? Ela sempre traz algumas ponderações, apesar de hoje, né, ter dado uns cortes meio feio, né, dizer que eu não sou bonito, né, bom, dizer que eu sou bonito, é redundante dizer que eu sou bonito, né, é redundante, é uma coisa que chover no molhado, mas tudo bem, Fran, o pessoal entende, o pessoal sabe, e José, muito obrigado por essa condução muito boa aí que você fez para nós também, e que nós possamos trabalhar isso de uma forma muito legal no nosso dia a dia. Respire, conte até 10 e seja muito feliz. Deus abençoe a cada um e, se Deus quiser, nos encontramos na segunda-feira que vem. Um grande abraço do Nelito e do José e da Fran.